Eu sou Miguel Moreira e Silva, sou artista plástico. Fiz a minha primeira exposição no Porto em 91, ou seja, desde essa altura que desenvolvo atividade de artista plástico. A primeira exposição que fiz de máscaras foi em 92, que na altura estavam mais relacionadas com outros universos, não propriamente as nossas máscaras tradicionais. Desenvolvo trabalho na área da escultura, na área da land art, da arte ecológica. Também me dedico bastante à pintura, mas de certa forma as máscaras, como é que hei de dizer, é tipo uma maldição, perseguem-me. E entretanto voltei à terra-mãe e na altura deparei-me com o desafio que me foi proposto no âmbito da criação do Museu Ibérico do Mascareiro de Trás, de fazer, digamos, certas máscaras tradicionais. E pronto, e de certa forma fui levado para esse, sei lá, a nossa máscara ancestral e tradicional transmontada. A partir daí fui desenvolvendo um trabalho com a máscara tradicional, mas usando-a como referência e através da utilização de outros materiais. Neste caso, utilizei como referência a máscara do Creto de Podense e dei outras roupagens estéticas, outros materiais, desde cobre, latão, prata, bronze e outros tipos de abordagens, a inclusão de engarnagens e coisas que deram outras paisagens estéticas. E esse projeto é que acabei por chamar Careto, Ruptura e Continuidade. Pronto, é um trabalho que venho a desenvolver. Aqui, o que eu estou agora aqui a fazer é um género de máscara que é isto, ou isto, que é feita em papel, que é basicamente utilizando e reciclando este papel das embalagens de padaria e confeitaria, que é ótimo para dar estrutura a uma máscara. Primeiro, porque é um material que permite uma abordagem plástica brutal, como outro material qualquer. Depois tem uma resistência relativamente brutal. Pronto, esta é mais delicada, não vou fazer isso, não é? Agora, é extremamente leve, extremamente confortável e o material, não é? Isso é dado, é pura reciclagem. Há aqui um senão, é que demora imenso tempo a fazer, porque isto são camadas e camadas e camadas de material e as primeiras têm que ser pedaços pequeninos para encaixarem perfeitamente no molde e depois leva uma série de acabamentos, não é? Isto é um molde de gesso que primeiro, a peça, que neste caso é esta, acho, e primeiro é feita uma escultura em barro, depois dessa escultura é tirado um molde, que é este, em gesso, e depois
é utilizado como molde, não é? Onde é incorporado, neste caso, um material por adição e depois é desenformado e suscetível de posterior acabamentos e tratamento. Nós aqui, neste espaço, que é o resultado de uma parceria com a União das Juntas de Freguesia, também realizamos workshops. Aliás, grande parte destas peças, quer estas chapas, já são feitas, a estrutura e a base são feitas por aprendizes, não é? Porque eu procuro também dar essa componente, assim, um bocado, como é que eu hei de dizer, assim, quase a artesão corporativa do mestre e de ensinar e de haver uma continuidade no trabalho, que é um bocado aprender fazendo. Porque isto são camadas, não é? E depois tem que secar para levar outra camada, não é? Como a base. O adstringente é só cola da madeira diluída em água, não é? Há necessidade destes tempos de secagem. É aplicado mesmo para ajustar as camadas de papel no molde. Mas aqui a quantidade, sei lá, isto dá para tudo e sobra, não é? Aqui não são os materiais o custo é irrisório, é mais a mão de obra, não é? Pronto, depois na face dos acabamentos vai existir pinturas, vernizes e essas coisas, mas não é por aí. Claro, se eu utilizasse outro género de moldes, tipo moldes em silicone e depois resinas de poliéster ou o outro tipo de pastas, não é? Seria muito mais célere o processo, não é? Pronto, eu já fiz algumas experiências neste projeto, mesmo adaptando, digamos, à nossa iconografia da máscara, por exemplo, a morte, a censura. Falta-me aqui o Diabo, que já vendi, e essas séries já vendi também, que tem a ver, por exemplo, com as figuras que aparecem aqui na quarta-feira de cinzas, que é aqui em Bragança, que é o Diabo, a Morte e a Censura. Claro, dentro de uma abordagem estética bastante própria, não é? Porque, como eu digo, apesar de estar bastante ligado à nossa identidade, à nossa tradição, eu utilizo como referência. Não é como ponto de partida, não como ponto de chegada. E esse conceito, que é um projeto que tem até o apoio que teve do Ministério da Cultura, consiste em pegar numa máscara tradicional transmontana, neste caso aconteceu ser o Careto de Pedense, também da proximidade da minha aldeia a Pedense, que é a aldeia a seguir. Mas a ideia era agarrar numa fórmula ou de uma base bastante simples, ou seja, e a partir dela utilizar essa base, não é? Como ponto de partida para um desenvolvimento dessa base a nível de dando outras roupagens estéticas e outros materiais mais novos ou não, que ia transportar, apesar de sem alterar substancialmente a forma, mantendo, dando a visão de outras paisagens estéticas. Isso acabou por evoluir para um conceito no que se chama o steampunk, que é, sei lá, é
uma coisa tipo um Júlio Verne revisitado, não é? Aliás, esse conceito existe há bastante pouco tempo e acabaram por evoluir, que é a aplicação do cobre, de engrenagens, de lentes, de materiais que dão assim um aspecto mais futurista e desse, pronto, já não tenho aqui a peça, evolui já para o outro conceito dentro do careto, assim um bocado mais cyberpunk, assim uma coisa mais apocalíptica, não é? Portanto, esse projeto tem como base a nossa tradição e há de ser sempre uma referência, mas o que se procura aqui é que, através, ou com base na nossa referência, consiga ter uma estética que seja identificável e reconhecível e aceite e com visibilidade em qualquer parte do mundo. Isso tem a ver. Pronto, isto acabou por ter a ver há cerca de 2, 3 anos, não sei precisar bem. Eu pertenço aí a um coletivo de artistas locais e houve a proposta de apresentar à Câmara, e com o apoio da Câmara, que a Câmara devidamente apoiou, a instalação nos jardins aqui da cidade. E eu, como estava assim um bocado fora da minha zona, não é? Tipo, o que é que vou fazer? E na altura estávamos naquela época dos incêndios, das limpezas de mato, e andava toda a gente aí limpar. E lembrei-me, ocorreu-me, se utilizarmos esta matéria e a reciclarmos numa peça, não é? E é ecológico, não tem pegada, os materiais estão lá, pronto, tirando a logística de o recolher e cortar e isso, que implica tratores, implica alguma coisa. E ocorreu isso, que é que não, na altura, pronto, foi no âmbito aqui das instalações no jardim, pareceu-me bastante apropriado, como me pareceu apropriado utilizar a temática da máscara, que já tem a ver também com a nossa identidade e tem muito a ver com o meu género de trabalho, pelo menos o tema. Esta abordagem plástica foi nova e é um trabalho que continuo a desenvolver. Dessas fiz 3, a maior tinha 2,80 m. Tenho outra no Glamping Hills, não é? E que está lá, mas nessa tenho uma série de trabalhos, aquilo já é um projeto continuado. Fiz um ninho gigante. Do mesmo material? No mesmo material, o mesmo método. Fiz um ninho assim para capacidade para algumas pessoas, não é? Que ficou bastante bem. Lá está, utilizando a temática da natureza. E depois a última peça que fiz para lá, que também gostei bastante, foram 2 cogumelos, 2 boletos também, que pronto, tem a ver também com a nossa identidade, a gastronomia e isso, dos cogumelos, da micologia, que eu sou grande aficionado, não é? E também gostei, são peças com alguma dimensão maior, tem 2,80 m também. Isso da gastronomia é um projeto, calhou, e tem cruzado, e acho que vai continuar a cruzar-se, é que esse trabalho que tenho desenvolvido, quer com a máscara, se tem cruzado com a gastronomia, não é? Esta foi a primeira máscara que fiz para uso gastronómico, em que levava aqui uma trufa de alheira montada em creme de espargos. As últimas que desenvolvi têm assim uma língua substancialmente maior, têm outros elementos decorativos em cobre e têm 4 apoios
para entradas, para cornucópias, argolas, que aproveitam por dar um elemento decorativo que fica bastante interessante. Eu dou às quintas-feiras, dou aulas regulares, mas isso são, como é que é de dizer, são mesmo os que são mesmo interessados, não? São adolescentes que estão em artes e querem seguir essa e que desenham relativamente bem, estão num nível bastante avançado técnico e já pintam e não sei o quê, mas isso são poucas, até só são mulheres e são particularmente interessadas, não é? Depois tenho e ainda tive aos senhores, vão contactando das crianças que eu aceito a partir dos 6 anos, para terem aulas regulares de desenho, outro género de atividades, não só no desenho, mas na pintura, como pronto, mesmo na máscara e workshops. Depois tenho outro trabalho, outro que desenvolvemos, não é? Porque nesta associação também tem o fim de promover a educação para a arte e para a cultura, e com a junta de freguesia, aí contactamos os agrupamentos escolares ou as instituições para desenvolvermos uma série de projetos, não é? O que é que eu gostava de fazer? Mesmo, por exemplo, eu procuro ensinar mesmo principalmente na máscara, os métodos, claro, dentro da minha visão da coisa, claro. E a gente diz, não deves ensinar porque senão vão-te copiar. É assim, eu gostava que isso acontecesse, porque se fizeram que eu ensinar, qualquer pessoa vai achar que não, é uma peça do Miguel, nunca vão achar que é uma peça deles, porque é dentro dos meus. Tomara eu que eles chegassem a uma altura que tivessem uma identidade e dissessem, uau, é uma peça do X, do Y, esse é o objetivo. Mas por outro lado, e o que eu gostava, e respondendo aí, é fazer o que o Bordalo Pinheiro fez com as Leiças das Caldas, não é? É porque, é assim, o senhor já morreu há cerca de 100 anos, calculo, mais coisa, menos coisa, e nunca vendeu tanto como agora, não é? E quer os desenhos e as culturas e as originais dele, quer toda a gente tem trabalhado desde então, não é? Com as Leiças Bordalo que estão em toda a parte do mundo. O que eu gostava mesmo era fazer com a máscara o que o Bordalo fez com as Leiças das Caldas. Tão simples como isso. E aí acho que ganhava toda aqui o distrito e isso, acho eu, mas isso é a minha ideia.